Olá, aqui é a professora Vanessa Davi. Sejam bem-vindos à parte 2 da nossa aula de medidas. Então, na parte 1, nós definimos o que era grandeza escalar, uma grandeza vetorial, falamos das 7 grandezas fundamentais e das grandezas derivadas. Essa próxima parte da nossa aula está destinada a gente fazer uma revisão de notação científica e falar um pouquinho sobre conversão de unidades. Então, a notação científica, ela consiste, na verdade, numa forma útil de expressar números muito grandes ou muito pequenos de uma maneira reduzida. A outra definição para a notação científica seria que o número expressado em notação científica consiste de duas partes multiplicadas juntas. A primeira tem algarismos expressos em números entre 1 e 9, tendo uma casa à esquerda decimal. E a segunda parte armazena o valor original do número. Então, eu falando assim, pode ficar um pouco abstrato para vocês. Vamos trazer um exemplo para isso ficar um pouco mais concreto. Olha só, vamos colocar o exemplo aqui, 1 milhão. Então, a priori, você vai ter que andar com a casa decimal para expressar o número entre 1 e 9. E a segunda parte, que vai armazenar essa parte original do número, vai ser uma potência de 10. Armazenar o valor original do número. Então, olha só, você vai olhar a priori aqui para esse número e falar, professora, não tem nenhuma vírgula. Então, toda vez que a gente se deparar com números inteiros, é como se a vírgula estivesse no final do número. Eu quero que vocês acompanhem comigo o movimento do mouse. Olha só, como se a vírgula estivesse aqui, ó, no finalzinho do meu número. Então, vamos andar com essa casa para onde? Para a nossa esquerda. Então, olha só, tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó, a vírgula ficou aqui. Antes da vírgula ficou entre 1 e 9, ficou, ó, algarismo 1, tá? Então, isso fica 1 vezes 10 a sexta. Então, o tanto de casas que eu andei para a esquerda, eu acrescento aqui na potência de base 10, certo? Aí, 1 vezes 10 a sexta, ou pode ser escrito 1 mega, ou seja, esse 10 a sexta pode ser escrito com 1 m. A gente vai falar o que significa esse m aqui, daqui a pouco. Outro exemplo, 2.849. Então, inteiro. Então, é como se a vírgula estivesse aqui, ó, no final do número. Então, vamos mandar 1, ó, antes da vírgula ficou 284. Tem que ficar o algarismo entre 1 e 9. Não tá certo ainda. 2, 3. Então, ficou o quê? 2 antes da vírgula. Então, fica 2,849, certo? Então, andei para a esquerda, ó, com a vírgula. Então, o tanto de casas decimais que eu ando será o valor que eu vou colocar aqui na potência de base 10, certo? Então, 2,849 vezes 10 a terceira, ou 2,85K. A gente apenas abreviou esse valor aqui. No caso, abreviou não, arredondou esse valor aqui, certo? A gente falou de números muito grandes, então, vocês estão vendo, ó, que esse número grande, eu expressei ele de uma maneira reduzida. Então, a gente está fazendo aqui o que a definição diz. Expressou entre 1 e 9, certo? À esquerda da casa decimal, tá certo? E a segunda parte armazena o valor original do número, que é a potência de 10. Então, agora vamos mostrar um número muito pequenininho. A gente mostrou números grandes. Olha, 0,0000001. Então, olha só, gente. Se a gente andar para a esquerda, não resolve o nosso problema, porque antes da casa decimal aqui, vai ficar 0. Então, nossa opção é andar o quê? Para a direita. Então, vamos de novo, ó. 1, 2,
6. Então, andei 6 casas para a esquerda, tá? Fica 1, ou 1,01. Então, o tanto de casas que eu andei para a esquerda, eu tiro na potência. Então, observe que tem um menos aqui, ó, menos 6, certo? O próximo número, outro número pequeno, ó, a vírgula tá aqui. A vantagem desses dois números, porque fica mais fácil pra gente, porque fica explícito, a vírgula já tá aqui. Não precisa lembrar do detalhe igual do número inteiro, que é como se a vírgula estivesse no final dele. Então, olha só, tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui já basta, porque se eu andar mais um, ó, 5 vai ficar o quê? 16 antes da vírgula. Então, não sigo a definição ali. 1,61 vezes 10 a menos 4. Então, todos esses prefixos aqui, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, tá? Então, essa seria uma revisãozinha de notação científica. Por que eu estou mostrando isso? Porque vai ser útil no nosso estudo aqui de física. Porque muitos dados vão aparecer expressos dessa maneira reduzida. A gente tem que entender que essa maneira reduzida partiu desse valor. Ou você precisará expressar um valor muito grande de uma maneira reduzida ou em notação científica. E a gente falou da notação científica, a gente viu que toda vez a notação científica vem acompanhada de uma potência de 10, certo? Então, agora a gente vai esclarecer aqueles símbolos que apareceram lá. Mas antes, então, para isso, essa parte seria que a gente chama de prefixos para unidades no SI. Então, eu gosto muito de trazer, para a gente trazer à nossa mente coisas que a gente conhece, para a gente ter uma noção do quão grande ou quão pequeno são as coisas que a gente está falando, tá? Essas ordens de grandeza que nós estaremos abordando, certo? Então, olha só, 10 centímetros é uma bola de tênis. Todos nós já tivemos contato com a bola de tênis, então a gente tem noção o quão grande ou quão pequena é uma bola de tênis. Você tem noção dessa dimensão. Mas olha só, uma célula, 0,1 milímetro, sabe? A gente nem consegue ver a olho nu, você precisa do microscópio para conseguir ver. Então, vamos ver, para a gente ter uma noção quanto isso é pequeno. Então, olha só, eu trouxe aqui uma régua, certo? A régua escolar que a gente usa. Então, essa aqui é uma régua em centímetros. Gente, olha só. Esses pedacinhos pequenininhos aqui, essas menores graduações da régua, são o quê? Milímetros, certo? Então, tá vendo o quanto 1 milímetro é pequenininho, certo? Então, olha só, fiz até uma marcação aqui para vocês verem, pra gente ter uma noção do quanto isso é pequeno. 0,1 é 1 dividido por 10, então, você pegou esse milímetro, dividiu ele em 10 partes. Olha só, se eu olhar aqui na metade da metade aqui dessa, vamos fazer a divisão, eu vou ter muita dificuldade de enxergar. Imagine eu dividir isso em 10 partes e conseguir enxergar a 10ª parte. A gente não enxerga. Então, esse seria mais ou menos o quê? Isso que é um tamanho de uma célula, gente. O vírus é menor ainda, 10 a menos 7 metros. E a molécula de água, 0,1 nanômetros, certo? Olha só, o estádio de futebol é 100 metros, a gente acha isso bem grande, mas tem coisas muito, muito maiores. Então, olha só, nesse lado da tabela estão todos os prefixos para potências acima de 10 positivas, que o expoente é positivo. Olha só, quilograma, né, que é muito conhecido pra gente, ó. Quilo é 10 a terceira, então quilograma, quilo, 10 a terceira. 10 a terceira é o 10 multiplicado 3 vezes, então quer dizer o quê? Que é o 1000 gramas, que é o quilograma, certo? 10 a sexta é um mega, cujo símbolo é o M, apareceu ali no exemplo da notação científica, certo? 10 a nona é o giga,
que em vez de você escrever giga, pode ser simbolizado pela letra G maiúsculo. Olha os prefixos pequenininhos. Ó, esse que apareceu aqui do milímetro, ó, milímetro, 10 a menos 3 metros. Esse aqui, ó, nanômetro, N, 10 a menos 9 metros, certo? Micrômetro, que apareceu no exemplo lá atrás da notação científica, ó, 10 a menos 3, 10 a menos 6, certo? E esses são os prefixos para as unidades no SI. Vamos ver alguns exemplos. Aqui eu trouxe para vocês um recorte de um anúncio de um celular. Smartphone Samsung Galaxy S20, 128 GB, 8 GB RAM, tela infinita de 6,7 polegadas, câmera quádrupla de 64 megapixels, mais 12 megapixels, mais 12 megapixels. E não sei o que aqui, câmera frontal de 10 megapixels. Pronto, não quero saber das outras informações. Estão vendo que eu sublinhei apenas os dados numéricos aqui com as suas respectivas unidades. Vamos trazer a tabelinha aqui pra gente ver. Olha só, gente. G maiúsculo. G maiúsculo é o giga, que é o 10 a nona. O M maiúsculo é o mega, que é o 10 a sexta. Byte é a unidade na informática que é usado o quê? Para a quantidade de informação armazenada, certo? Então, olha só. Aí o pixel, também muito usado na informática, certo? Que é para a qualidade, né, da imagem. Então, olha só. Para essa unidade da imagem que vai dar a resolução. A gente sabe que quanto mais pixels tem aquela imagem, melhor a resolução. Então, olha só, M é mega e o P é a abreviação do pixel, certo? Ou você poderia escrever 10 a sexta pixels, mas você não vê escrito 10 a sexta pixels, você vê escrito o que? Megapixels, que é uma maneira o que? O MP, que é uma maneira resumida de escrever isso. Ó, gigabyte, 10 a nona byte, giga, 10 a nona. Só que a gente não vê escrito 10 a nona. Então, a gente vê essas informações impressas a partir da demonstração dos prefixos, dos símbolos desses prefixos no SI. Então, olha só, gente, isso não é usado só na disciplina de física, só quando você está fazendo aquelas continhas que você acha tediosa, tá? Naqueles exercícios que você acha tedioso. A gente usa isso aqui, está inserido em coisas que a gente utiliza no dia a dia da gente e a gente, sem saber, está fazendo o quê? Está usando a física. Esse outro exemplo, a gente deu um exemplo de coisas muito grandes, né? 10 a nona, 10 a sexta. Vamos colocar um exemplo agora de uma coisa bem pequenininha. Isso aqui são estruturas, essas estruturas são de algas planctônicas, certo? Que foi achado lá de uma amostra do açude da UFG, cedidas por essa pesquisadora, essa professora, essa bióloga, que estuda essas algas, mas que as imagens foram feitas lá no laboratório de alta resolução da UFG pelo microscópio eletrônico de varredura, também conhecido como MEV. Então, olha só, gente, se você pegasse uma amostra de água que tem essas algas, você com seu olho jamais conseguiria ver todas essas imagens, ainda mais com essa riqueza de detalhes, porque o olho humano não tem condições suficientes de enxergar essa ordem de grandeza, de comprimento. Então, a gente precisa desse instrumento que é o microscópio eletrônico. Então, olha só, todas essas quatro estruturas, a ordem de grandeza do tamanho delas é por volta de micro. Micro, vamos lá, micro é 10 a menos 6. 10 a menos 6
micrômetros. Então, isso é muito pequenininho, certo? Então, aqui a gente trouxe um exemplo de coisas pequenas e coisas grandes, que a gente está usando os prefixos no SI, certo? Então, a próxima parte que a gente vai é para a conversão de unidades. Por quê? No nosso estudo introdutório, a gente mostrou as grandezas físicas e que cada grandeza física tinha uma unidade que estava associada a essa grandeza física, certo? Então, às vezes, em algumas situações, a gente vai precisar analisar essas unidades e também converter essas unidades. Então, vamos fazer uma revisãozinha aqui de conversão de unidades. Então, a conversão de unidade é o quê? É relação entre as unidades das grandezas. A relação entre as unidades das grandezas é estabelecida por um fator de conversão. Por exemplo, vamos trazer aqui a grandeza tempo, tá? Ó, uma tabelinha para algumas relações aqui das unidades de tempo. Uma hora tem 3.600 segundos e uma hora tem 60 minutos. Um minuto tem 60 segundos, um dia tem 24 horas, a gente podia ter mais outras relações aí, né? No caso, uma semana tem 7 dias e por aí vai. Vamos por exemplo. Exemplo 1. Eu quero transformar 3 minutos, saber o quanto isso equivale em segundos, certo? Primeira coisa, se eu quero descobrir, vou fazer uma regra de 3 simples. Vou usar o que eu tenho de dado aqui da tabela. Olha só, eu sei o seguinte, que 1 minuto equivale a quantos segundos? 60 segundos. Quando eu tiver 3 minutos, isso vai equivaler o quanto em segundos, né? Qual tempo T? Vou multiplicar cruzado, 3 minutos vezes 60 segundos é igual a 1 minuto vezes T, certo? Só trocamos aqui os fatores, né? Esse aqui veio para cá e esse veio para lá. Vamos isolar o T. Minuto em cima, minuto embaixo. Posso simplificar. Então, sumiu essas duas unidades, então só ficou segundos, então 3 vezes 60. Então, observe o seguinte, olha só. 60 é uma constante de conversão, porque 3 seria a quantidade original que você está querendo transformar. Aliás, a quantidade. A unidade, que era a unidade de minutos, você já conseguiu eliminá-la aqui. Então, só ficou a unidade de segundos. Então, 60 é o seu fator de conversão, ou seja, a sua constante de conversão, que é utilizada para você transformar minutos em segundos. Então, isso dá 180 segundos. Beleza, então, para eu passar de minutos para segundos, é só multiplicar por 60. Sim. Então, toda vez, professora, eu preciso fazer essa regra de 3? Não. Se você já conseguiu entender isso aqui, às vezes você está numa determinada situação e você tem que fazer a conversão rápida, você já pode fazer isso aqui direto, certo? Eu estou mostrando isso aqui só para vocês terem a noção de onde vem esse fator de conversão. Vamos agora para a massa. Vamos ver como que vai ficar. Olha só. Coloquei a tabela da massa, a grama está aqui. As unidades inferiores a grama, superiores, né, a grama. Então, olha, decigrama. Deci, lá na tabela, é 10 a menos 1 grama. Então, 10 a menos 1 grama. 10 a menos 1 é 1 sobre 10, 0,1 grama. Centigrama. Centi é 10 a menos 2, tá? Grama. 10 a menos 2 é 1 sobre 100, que é 0,01 grama, certo? Miligrama, 10 a menos 3 gramas. Então, 10 a menos 3 é 1 sobre 1.000, 0,01 grama. Então, 1 miligrama equivale a 0,01 grama. 1 centigrama equivale a 0,01
grama. Então, bora agora para as outras relações. O decagrama, deca, 10 elevado a 1 grama, 10 gramas. Hectograma, hecto, 10 ao quadrado, grama, então 100 gramas. E quilograma, quilo, 10 a terceira, que é 1000 grama, certo? Então, 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Então, vamos para os nossos exemplos. Vamos converter 1000 gramas para quilograma, certo? Então, olha só, eu sei que 1000 gramas equivale a 1 quilograma. Então, já tá óbvio, né, gente? Mas vamos continuar aqui. 1000 gramas equivale à massa M. Vamos multiplicar cruzado, 1000 gramas vezes 1, 1000 gramas vezes M. Só invertemos para essa variável ficar do outro lado. Nós temos o seguinte, olha só. Isolamos a variável 1000 gramas sobre 1000 gramas. Olha, grama em cima, grama embaixo, pode simplificar. Então, 1000 sobre 1000 quilogramas. Então, M é igual a 1 quilograma, certo? Então, toda vez que eu quiser passar de grama para quilograma, basta eu dividir por 1000, certo? Então, eu tô andando de grama para quilograma, tô andando dessa grandeza para essa unidade, aliás, a grandeza é a mesma que a massa, dessa unidade para essa no caso, para essa outra unidade, certo? Que é o quilograma. Basta eu dividir por 1000. Novamente, se você lembra disso, não precisa toda vez fazer essa regra de 3. 5.000 gramas para quilogramas. Ah, professor, você falou que é só dividir por 1000, é só dividir por 1000. Vai dar 5 quilogramas. Vamos ver, vamos fazer bem explícito, tá? Para as pessoas que têm mais dificuldade de acompanhar o raciocínio. 1000 gramas tem 1000 gramas equivale a 1 quilograma. 5.000 gramas a massa M em quilograma que eu estou querendo descobrir. 5.000 gramas vezes 1, 1000 gramas vezes M. Vamos novamente fazer o mesmo procedimento, passar essa sentença para esse lado da igualdade e essa para o outro lado. Temos isso aqui. Vamos isolar a massa, certo? Então, 1000 passa dividindo. Grama em cima e grama embaixo, a gente pode simplificar. Sobrou o quê? 5.000. 5.000 vezes 1 é 5 quilogramas sobre 1000. 5 gramas, a gente tinha dito. Então, para eu passar 5.000 gramas para quilograma, só eu dividir por 1000. Então, olha a tabelinha aqui. Ó, tô passando daqui, ó, tô andando, ó, para a esquerda. Então, eu fiz, ó, dividir, certo? Vamos agora passar de quilograma para grama. Então, se 1 quilograma tem 1000 gramas, é só multiplicar por 1000. Já tá óbvio, né? Então, 1 quilograma, 1000 gramas. 1 quilograma vai equivaler quanto em grama? 1 quilograma vezes M, tá aqui. 1 quilograma vezes 1000. Isolou o M, 1 quilograma passou dividindo. Quilograma em cima e quilograma embaixo, simplifica. Então, sobrou 1 vezes 1000, 1000 sobre 1. Então, isso aqui dá 1000 gramas. Isso a gente já tinha visto, já estava óbvio lá na tabela. Certo? Então, basta multiplicar por 1000 para passar aí a própria unidade também já está implícita também essa informação, nem precisaria também fazer tudo isso aqui, olha só, quilo 10 a terceira, que é 1000 grama, então é só multiplicar. Então, para passar de 2 kg para grama, 10 a terceira, que é 1000 vezes grama. Então, vamos lá, ó,
1 kg equivale a 1000 gramas. 2 kg vai ser qual massa em grama? 1 kg vezes M. 2 kg vezes 1000. Isolo M passando 1 kg dividindo. Quilograma em cima, quilograma embaixo, pode simplificar. 2 vezes 2, 2 vezes 1000 dá 2000, então isso aqui dá 2000 gramas. Logo, para eu passar de quilograma para grama, ó, nesse sentido aqui eu vou multiplicar. Então, aqui, ó, gente, na verdade, você tá andando as casas decimais, ou para a direita ou para a esquerda. Comprimento. É uma tabela semelhante, só que em vez de grama vai estar metro, certo? Então, vamos converter 100 centímetros para metros, tá? Então, olha só, 1 centímetro que tá aqui, ele equivale a 0,1 metros. Porque, olha, centímetros, 10 a menos 2, lá da tabela de prefixo lá. Ó, metro, né, o símbolo pro metro é o M minúsculo. 10 a menos 2, 1 sobre 100, que é 0,01. Então, quando eu tiver 100 centímetros, isso vai equivaler a qual comprimento em metros? 1 centímetro vezes C, 100 centímetros vezes 0,01 metros. O C a gente vai isolar, então 1 centímetro vai passar dividindo, então tá ele aqui embaixo, certo? Centímetro em cima e centímetro embaixo, eu simplifico. 100 vezes 0,01 é 1. Então, o comprimento é 1 metro. Então, para eu passar de centímetro para metro, é só eu dividir por 100. Vamos para outro exemplo. 200 centímetros para metros. 1 centímetro equivale a 0,01 metros. Acabamos de ver ali. Quando eu tiver 200 centímetros, comprimento C. 1 centímetro vezes C é igual a 200 centímetros vezes 0,01. Isolou o C, simplifica o centímetro, vai ficar o quê? 2. Então, para passar de centímetro para metro, independente do valor que você tenha, é só dividir por 100, certo? Outros exemplos mais rápidos aqui, ó. Então, se eu estou passando de centímetros para metros, eu dividi por 100, então, o contrário, que é de metro para centímetro, eu vou multiplicar por 100. Tá vendo aqui? 3 vezes 100, 300 centímetros, 3 vezes 10 ao quadrado, né, que é 300. 400 milímetros para metros. Milímetro, mili, que é o 10 a menos 3, que é 1 sobre 1000. 400 vezes 1 sobre 1000, 400 dividido por 1000, né? Que dá 0,4 metros. Ou 400 milímetros, 400 vezes 10 a menos 3, que dá a mesma coisa. 400 milímetros para centímetro. Vamos trazer a tabela aqui, ó. Olha só. Então, se eu tô andando, ó, eu tô aqui, ó. Eu quero passar de metro para centímetro, multipliquei. De centímetro para metro, dividi, certo? Então, isso aqui são todos, ó, são todos submúltiplos de 10, certo? Então, olha só, se eu estou em 400 milímetros, eu quero passar para centímetro, ó, o milímetro tá aqui, o centímetro tá aqui, quantas casas você andou? Uma. Andei para onde? Para a esquerda. Quando ando para a esquerda, ó, eu faço dividir. Ó, quando você passou de metro para quilômetro, você o quê? Dividiu por 1000. Quando eu passo de quilômetro para metro, eu multipliquei por 1000. Então, olha só. Então, eu tô aqui, ó, milímetro para centímetro, uma casa só. Então, você divide por quanto? Por 10. Se você passasse para decímetro, por 100. Se eu passasse para metros, 1000.
certo? Então, tá aqui, ó, 400 dividido por 10, 40 centímetros, tá? Ou 400 vezes 10 a menos 1, que é 1 sobre 10 é 10 a menos 1, 400 centímetros. Então, com isso, agora a gente finaliza a nossa aula e eu quero agradecê-los muito pela atenção, por ficar até o final. Muito obrigada!